Amigos e irmãos, bom dia a todos. Veio em meu coração uma pequena explicação sobre o tal capítulo de Efésios, aos Efésios 4, tão falado diante de todo o povo cristão. Este capítulo 4, versículo 11 da Bíblia, fala sobre esses 5 ministérios que nosso Senhor Jesus Cristo, claro, está escrito aqui que ele deixou. Ele mesmo, quem ele é mesmo? Jesus Cristo, ele mesmo. Eu vou ler na nossa Bíblia, que é mais fácil de entender. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, para o que ele deu? Jesus, o Deus, deixou esses dons. Por quê? Para confusão ou para desrespeito ao amor divino um ao outro? Por que ele deixou? Verso 12 fala por quê. Vamos ler? Querendo que o aperfeiçoamento dos santos, de quem esses santos? Aqui diz, tem muita coisa que nossa Bíblia fala que não bate com a original, mas é assim, vou ler conforme está aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este é o lema, este é o assunto dos dons. Edificação de Cristo, do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é eu, você, nós. Não é 4 paredes, não. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora no versículo 14 fala que o apóstolo está dizendo que não é para nascer com crianças, com meninos, levado em roda de vento de doutrinas, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, eles enganam. Então, para o quê? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, se nós for olhar o cristianismo hoje, meus irmãos que estão nos ouvindo, veja bem, por amor de Deus, enxergue isto. Do jeito que somos hoje, que são hoje, veja bem, tem que ter milhões ou milhares de lugares no céu, no paraíso. Por quê? Tem que ter outros, porque ninguém tem unidade. Ninguém, não há unidade desse espírito nos ensinamentos hoje dos cristãos. Como nós vamos ir para o paraíso, para o milênio, para os céus com Cristo, divididos. Então não tem como, se nós não voltar para o original da coisa, não tem jeito. Porque os homens fazem o que quer.
Que dele o aperfeiçoamento? Nós temos que ser aperfeiçoados. E vejo essas pessoas que querem dar ouvido à original explicação da coisa. Pouca gente, muito pouquinho, porque a consciência humana, a consciência não fala mais. Muita gente, alguém me diz aqui em casa, esse professor aí é um teólogo, ele quer fazer uma lavagem cerebral nas mentes humanas do povo. Esse é o espírito que mente para o povo. Eles não querem ouvir. Porque se Cristo aparecesse hoje aqui em Campo Mourão, o apóstolo São Paulo, vou falar o Paulo, que é o representante de Cristo e aos apóstolos hoje. O que ele ia pregar para nós? Ia pregar o que ele já pregou. Ia pregar a mesma coisa. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, se nós estamos com as leis antigas, os costumes, os rituais que Deus proíbe de nós fazer, então não tem condição nenhuma para nós entrar na eternidade com Jesus Cristo. Nós estamos fora do padrão divino da palavra, original da hora. Então, os pagãos imorais perderam todo a sensibilidade ao Criador, pois vivem uma vida tão liberal, que suas consciências já não acusam mais os seus erros. A minha consciência acusa os meus erros. Se a consciência dos homens, das pessoas que estão nas igrejas hoje não tem mais consciência do que é certo, do que é errado, precisa de ouvir e entender a verdade de Cristo. O que tem acontecido nos grandes trabalhos dos grandes homens. Agora, ouvindo essas realidades que a gente entendeu e entende, quem eram esses grandes homens falados? Como Morceu, William Branham, e outros que acompanhavam os trabalhos. E outros, e vários homens, que Deus usou esses homens em alguma coisa, sim, mas eles voltaram para as fábulas, para o materialismo. E podemos entender agora que a maioria desses homens grandes do passado, eles estavam numa religião material, né? Eles estavam em coisas erradas, que nem nós vimos falar sobre alguns ganhando milhões de dólares ao ano. Veja só, aonde está o aperfeiçoamento do povo? Quando os maiorias dos homens que a gente conhece e conheceu, alguns, né, que não tem consciência mais de pecado. Pecado religioso é o pior de tudo. Não tem consciência.
é pior do que o erro carnal. Não existe coisa mais triste do que ensinos errados. Então, não tem consciência dos seus erros. Antigos homens, olha aí, ó. Nosso Supremo Mestre nos ensinou a ética, o caráter, a moral. Suas ações antigas eram segundo a mentalidade, mas você precisa passar pela metanoia, converter para mudar seu caráter. Caráter de homem. Antigo homem tinha suas consciências corrompidas por desejos enganosos. Mas vocês são novos homens. Novos homens. O povo da nova aliança. Novos homens com novas consciências. Isto é, o seu modo de pensar, a justiça, a perfeição, a verdade. Abandone a mentira. Abandone a mentira, pastores e irmãos, nós todos. Vamos abandonar a mentira. Pare de mentir. Não dê desculpa mentirosa. Fale a verdade a seu próximo, pois somos todos do mesmo corpo. Salmos fala a mesma coisa. Quando vocês ficarem irados, controle-se, não errem. Perdoe e livre-se da culpa antes que o sol se ponha, porque ao deixarem o tempo passar, não acertarem suas vidas com seus fláteres. Sois irmãos e irmãs, vocês estão dando a consciência de vocês para o mal. Então, aonde está a perfeição? Que perfeição? Os verdadeiros evangelistas hoje têm que ser aqueles que condenam o pecado, que condenam os erros, que marcham dizendo a verdade para o povo. Então, o aperfeiçoamento dos santos para esta obra. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Então temos que deixar os rituais que Jesus Cristo disse para não fazer. Deus não quer essa coisa. Deus quer a nossa perfeição. Precisamos de ensinamento verdadeiro. Ensinamentos verdadeiros. Segundo o que está escrito. Segundo a original palavra de Deus. Temos que deixar os nossos próprios pensamentos e alcançar este aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Não é desta forma. Da forma que está, meus irmãos, meus amigos, nós não podemos entrar na eternidade com Deus. Tem que haver uma mudança. Tem que haver. Mas eu preciso da tutela de um homem para vir aqui em casa, para trazer na minha igreja.
para fazer o ritualismo todo mês, fazer a repetição da ceia, qual a gente não entendia. Para que repete essas coisas, sendo que Jesus disse, aquele dia não comereis mais, mas comeremos, ou comerei no reino dos céus, a Páscoa do Senhor, para ir para a eternidade. É um ensinamento, neste instante de loucura que está o mundo religioso, é loucura. É uma loucura falar essas coisas, mas é a realidade. Eu prefiro pastorear minha esposa e meu filho e mais algum na minha casa, estar junto, até que eu se reúna com alguém que tem o mesmo espírito da palavra, que possamos seguir estas verdades, porque a verdade nos liberta. O nome de Jesus Cristo, o nosso verdadeiro batismo do Espírito Santo é o enchimento do amor, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós que nos ouvem, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão ouvindo estas palavras. Vamos deixar o ritualismo. Ouça aquele evangelista da verdade, ouça o professor Paulo, que ensina-nos a andar na retidão, ouça os apóstolos, ouça e veja o sofrimento desses apóstolos, deste Paulo, deste Pedro. Veja quem é, aonde está o ministério de Cristo. Não tenho ouro e não tenho prata, disse Pedro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Este é o ministério, este é o aperfeiçoamento dos santos para a obra desse ministério. Não para confusão religiosa, mas para a obra do ministério da palavra, do amor divino. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Jesus, a tua bênção, o teu amor, a tua misericórdia para todos. Nesta manhã. Amém, Senhor. Amém.